Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração desta segunda-feira, dia 2 de junho. Iniciamos esse mês bonito, mês que nós celebramos o nosso padroeiro, São Pedro, mês em que nós celebramos a unidade de nossa paróquia, com todas as nossas 37 comunidades, com as nossas instituições, as quais nós temos a alegria de formar esta comunhão bonita. E aqui, iniciando este nosso mês de junho, trazemos aqui as imagens dos padroeiros que nós vamos celebrar ao longo deste mês. A Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, Santo Antônio, Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Então queremos aqui formar esta comunhão bonita, para que esse mês de fato possa ser um mês onde nós vamos renovar sempre mais a nossa caminhada paroquial. É claro que dentre tantos momentos bonitos que nós temos a possibilidade de viver, a festa do padroeiro é sempre um momento alto, né? Onde nós revitalizamos os nossos laços, fazemos memória do caminho que nos trouxe até aqui e nos projetamos também para o ano seguinte. Que assim possa ser e que esse momento possa nos trazer a alegria sempre do encontro. E no dia de hoje me alegro com a minha querida amiga Gerlivane Cabral, lá da comunidade São José do Beira-Rio, de Pancas, que faz aniversário no dia de hoje. Quero mandar a ela um beijo, um abraço, o meu carinho, meus votos de muita saúde a você, minha querida, e a todos também que fazem aniversário no dia de hoje. Vamos então iniciar na presença do Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saiba que, embora o permita, Deus não quer o sofrimento de seus filhos. Nos evangelhos, percebe-se com clareza a preocupação de Jesus com os sofredores. Quando presenciava a fome, a miséria, as doenças, a aflição e o padecimento do povo, ficava comovido e repleto de compaixão. Em seus ensinamentos, ele explicou que o sofrimento pode ser enfrentado e superado. Essa atitude de Jesus pode ser aplicada à sua vida. Jamais esmoreça diante das dificuldades. Nos momentos mais difíceis, Deus carrega seus filhos no colo. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Então assim, meus amados, queremos colocar no coração de Deus toda a nossa vida, tudo aquilo que nós trazemos para poder rezar. E no dia de hoje, o nosso evangelho para a nossa reflexão se encontra em João 16, capítulo 16, versículos de 29 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Como que é importante, meus irmãos e minhas irmãs, termos em nosso coração sempre o desejo de conhecer a Jesus e de fazer uma experiência com Ele. Fazer experiência com Jesus, às vezes, pode nos transportar para um espaço ou algo quase como que sobrenatural, porque é assim que nós nos colocamos diante da graça de Deus. Só que observem bem, não deveria ser simples e puramente algo sobrenatural ou extraordinário. Os discípulos entendem que Jesus fala de modo tudo claro e eles confiam nisso. Só que Jesus dá quase como que uma ducha de água fria nos discípulos quando ele diz que eles vão se dispersar, mas para eles terem coragem. Coragem por quê? Porque a comunidade sempre vai passar por desafios. A comunidade ela precisa sempre se reinventar e passar de uma fé imatura, de uma fé infantil, para uma fé adulta e madura. O que significa isso, Padre Marcelo? Às vezes, em meio às dificuldades, às crises que inevitavelmente nós vamos passar, o risco é que a comunidade se dissolva, se desfaça. Por exemplo, eu não gosto do padre fulano de tal, não gosto de tal liderança, chega alguém com um novo pensamento, de repente com um novo modo de conduzir as coisas, aí as pessoas logo se assustam, dizem que não vão mais ficar, cada um para poder fazer a seu modo, e aí o risco é de se dispersar, às vezes por questões mesquinhas, por questões pessoais. E isso não deve estar à frente da evangelização. Toda e qualquer novidade que venha para agregar deve ser acolhida, vivida e experienciada. Nada nós aprendemos do dia para a noite. É necessário às vezes um caminho, só que às vezes a própria comunidade não consegue dar este caminho para que as coisas sigam. Então observem como que Jesus fala aos seus discípulos e fala ao coração nosso no dia de hoje. Sejamos capazes de sair, de descer do monte, de deixar simplesmente aquela figura gloriosa para assumir de fato aquilo que é a simplicidade da presença de Jesus, que nos chama ao seu seguimento, que nos chama ao seu amor, que nos chama a vivenciarmos a vida que Ele nos dá por graça. Então, no dia de hoje, convido a você, a sua família, nas suas relações, nos encontros os quais você vai fazer, que possamos ter um coração sempre motivado a ultrapassar essa casca e irmos mais profundo no conhecimento de Jesus, que passa pelo serviço aos pobres, aos simples e aos pequenos. E neste mês que celebramos a festa da unidade paroquial, nós queremos renovar o nosso compromisso com o Evangelho e também com a nossa história. Nossa história que faz assim, olha, quais são os fatos que marcaram e que marcam a minha vida de comunidade? Quais são os momentos mais fortes que você vivencia ao longo do ano na sua vida comunitária e litúrgica? Qual padre, leigo ou leiga, religioso ou religiosa que marcou a sua caminhada? Neste ano nós estaremos celebrando os nossos 88 anos de paróquia e aí é claro, muitas pessoas contribuíram para que nós pudéssemos chegar até aqui. Então é o momento de nós fazermos esta memória agradecida e renovarmos o nosso chamado. Lembrando a você que sempre aos domingos, após a celebração das 19 horas, nós estamos tendo o nosso binguinho e também o nosso serviço de cantina. E se você também deseja contribuir com a nossa festa, nós estamos fazendo a nossa ação solidária em benefício à revitalização do nosso patronato, que é mais um passo para a gente poder resgatar a história, a memória, os bons frutos que o nosso saudoso Monsenhor Alonso deixou para cada um de nós. O valor da nossa ação solidária é de R$50, são 10 prêmios, você pode adquirir com algum agente, alguma liderança de nossas comunidades ou até mesmo aqui na nossa secretaria paroquial. Contamos, é claro, para que nós possamos fazer uma bonita festa, conservando a nossa memória, a memória do nosso povo, os frutos que nós colhemos e as sementes que com a graça de Deus iremos semear. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma excelente segunda-feira, amanhã com a graça de Deus, estaremos aqui novamente. Até lá. Rede na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar, ó São Pedro, pedra forte.
rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ensina a gente evangelizar, nova semente a semear, ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor.